Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, grande é o Senhor. Bendito é o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Bendito é o teu Santo Espírito que nos conduz a toda a verdade e que nesta manhã, neste dia, o Senhor nos abençoe de modo que sejamos santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que tudo aqui diga glória. Essa é a oração que fazemos a ti, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos, estou aqui com a Bíblia, para não mudar a maneira de falar. Minha Bíblia está aberta no livro dos Salmos, o de número 146, e devido ao tempo que não lemos, apesar de ser apenas 15 dias, vamos lê-lo agora. Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver ou existir. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, pensamentos, ideias, planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Meus caros irmãos e estimadas irmãs, nós já tivemos a oportunidade de considerar esse salmo por 2 vezes. Essa é, salvo engano, a 3ª vez. E lembrem-se que, olhando para os versículos 1 e 2, nós vimos que aqui nós podemos expressar isso como: digno de todo o louvor é o meu Deus. Essa é a expressão do salmista Davi, é como se estivesse aqui introduzindo o salmo, e nessa introdução ele está dizendo algo da sua experiência. Como ele, na sua experiência, teve o privilégio de estar da consciência de que todo bem perfeito, toda dádiva vem lá de cima do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Então, ele nessa experiência pôde dizer isso: ó, minha alma, aquieta, louva ao Senhor. Aí ele diz: louvarei, já voltado para todos, ao Senhor, e é como ele diz: durante a minha vida cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E ao dizer isso, ao introduzir o salmo dessa maneira, ele vê que é um absurdo o que é comum do ponto de vista natural. O que é comum do ponto de vista natural? É que os homens, por causa do pecado, eles, ao invés de terem os seus olhos fitos no Senhor, eles põem
a sua confiança nos mortais, como nós tivemos a oportunidade. Daí nós vemos, não convém segurar-se nos mortais. E ele fala isso exatamente nesse versículo 3, quando diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Coisa, repito, que é muito fácil de nós nos acharmos em falta nessa questão. Enquanto fulano for meu amigo, enquanto eu puder me estar próximo de Beltrano, Cicrano, eu estarei numa boa. Na verdade, quando isso ocorre, o que podíamos dizer é que estamos sendo insensatos, estamos sendo tolos, estamos sendo cegos, não vendo nem o que está perto, esquecidos de que quem é Deus, esquecido de que os homens não passam disso, de mortais. E por que eles são mortais? Porque sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, diz ele, perecem todos os seus desígnios. Então, podemos dizer assim, são miseráveis, não há expressão, o oposto de bem-aventurança. Desgraça, os que põem sua confiança nos homens. A frustração haverá de chegar em qualquer momento, porque os homens não podem garantir coisa nenhuma, porque eles são mortais. Então fazemos a seguinte pergunta: quem são os bem-aventurados? Quais são os verdadeiramente felizes? E a resposta está aqui nesses versículos 5 e 6. Vocês podem ler para mim, por favor, versículos 5 e 6, em alto e bom som. O que diz? Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, etc. Vejam, aqui nós temos, irmãos, as razões bem claras para que saibamos quem é o bem-aventurado. É o ponto 3. Quão feliz é o que confia no fidelíssimo Deus. Esse é feliz. E como nós já tivemos a oportunidade de ver, ele é feliz pelas seguintes razões. Eu vou descrevê-las de novo. Ele é feliz por ter o Deus da aliança como seu socorro. Ele é feliz porque espera confiantemente no Senhor. Ele é feliz por crer ser Deus, o Criador e mantenedor da vida. Ele é feliz porque conhece as múltiplas facetas da fidelidade de Deus. Já tivemos a oportunidade de ver a primeira parte. Ele é feliz, pode colocar aí, por favor, por ter o Deus da aliança como seu socorro. Quando diz, irmãos, Deus da aliança, é o seguinte, falando de aliança, o que é aliança? É um pacto. Usando uma linguagem bem simples, é um acordo. Eu posso fazer um acordo com um de vocês. O casamento é um acordo, é uma aliança, é um pacto. No altar, ambos juram lealdade mútua, fidelidade mútua, juram servir um ao outro e, por causa do pecado, assinam. Se quebra um dos lados, quebra esta aliança, então complica a situação. Ora, no caso de um casamento, a aliança tem peso de um lado e do outro iguais. O homem, ele se esforça para cumprir a sua parte, a mulher se esforça para cumprir a sua parte. Mas quando se trata do Deus de Jacó, que diz aqui que ele tem o Deus de Jacó por seu auxílio, ao citar Jacó, nós somos levados a pensar
na aliança que o Senhor Deus fez com o primeiro dos patriarcas a partir de Gênesis capítulo 12. Quem é esse patriarca? Abraão. Lembram que o Senhor Deus disse a Moisés, quando tentou ver o milagre, a sarça que queimava, era uma árvore que tinha fogo, mas ela não se queimava, o fogo estava ardendo, ardente, ardente. Moisés viu aquele quadro tão estranho, nunca ele tinha visto antes, e ele se aproximou para ver, e o Senhor disse: fique onde você está, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E depois disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, é o Deus da aliança. E ele, da parte dele, ele não muda. Ele é fiel, fidelíssimo. E somos bem-aventurados se nós tivermos isso em conta. Nós podemos falhar e não sermos fiéis, mas ele nunca vai deixar de ser fiel. Nós cantamos: tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. E tem uma expressão que diz assim: fiel a mim. Não, peraí. Ele é fiel a ele mesmo. É bom dizer fiel assim. Tem as traduções que falam fiel a mim. Peraí. O Senhor não jura ser fiel a fulano, fiel a ele, porque ele sabe que o homem quebra sua aliança, seu acordo, etc. Mas ele não. Ele jamais deixará de cumprir a sua vontade, cumprir as suas promessas. Para vocês terem uma ideia, abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 6, por gentileza. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência, herdam as promessas. E ele então vai dar razão por que Deus não vai ficar esquecido. Ele não vai deixar de lembrar. Ele fala no versículo 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E é interessante esse texto que eu estou lendo, porque vai chegar o que nós estamos considerando. Feliz o homem que tenha o Deus de Jacó por seu socorro, o auxílio. Ele diz: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, não muda, do seu propósito, se interpôs, com juramento, para que, mediante duas coisas que não mudam, imutáveis, quais são essas? A promessa de Deus e o juramento de Deus, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quais são os bem-aventurados? Quais são os felizes? Somente os que têm a esse Deus fiel por seu socorro. Tem a Ele, lembrando que Ele é o Deus que fez aliança. Ele não muda.
Pelo contrário, ele é fidelíssimo. Tudo bem? Ato contínuo. Ao citar o nome de Jacó, provavelmente essa citação seja em função de ter Deus se tornado amigo de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os que andam nas pisadas desses patriarcas. Por quê? O verdadeiro amigo demonstra sua lealdade, sua fidelidade para com os seus amigos. É por isso, irmãos, que você não pode ser traído por um inimigo. Como você é inimigo, como é que você vai ser traído pelo inimigo? Você só será traído por seus amigos, porque inimigo é inimigo. Tudo bem, irmãos? Então, a segunda coisa que a gente vê aqui é que esse homem é feliz porque espera confiantemente no Senhor. Tá bom? Tudo bem com vocês? Está muito frio aí? Help us. Socorram-nos, os diáconos, antes que tenhamos que chamar a funerária. Agora, sinceramente, né? Vocês estão vendo como eu estou aqui? Vocês não estranharam, não? Por causa disso, uma das primeiras coisas que eu fiz hoje foi olhar a previsão do tempo. Os homens acertam de vez em quando. E a máxima de hoje seria 29 graus. Aqui dentro, eu sei que os diáconos chegam e só fazem tico, 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 tico. Fica do mesmo jeito do domingo passado. Então, eu venho assim. Olha aí. Olha o João Batista. Aliás, João Batista sempre vem assim. João Batista nunca muda, né, João? Eu não sei o que é. Ele tem uma casca diferenciada que pode chover, pode fazer sol. Ele só está daquele jeito. Mas você tomou banho de roupa no acampamento? Tirou a roupa? Mostrou o físico? Foi? Tudo bem. Ele vai aliviar, ele vai diminuir a temperatura. Só não essa aqui, por favor. Viu? Deixa o João Batista morrer de frio ali. Pois bem, ele é feliz por ter o Deus da aliança como seu socorro. É o que diz. Ele tem o Deus de Jacó por seu o quê? Auxílio. Ei, o que é isso? Nós estamos no ponto A, então, né? Peraí, deixa eu ver. O que é isso? Ele é feliz, agora vem. Então, de novo, eu falei errado. Ela está certa. Vamos para o ponto 2. Ele é feliz porque espera confiantemente em quem? No Senhor. Diz aqui, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Meus irmãos e irmãs, esperança. O que é esperança? Essa esperança é muito mais do que uma expectativa. Vocês já notaram que todos os dias nós fazemos planos, planejamos. Eu vejo como muito interessante como as mulheres, elas vão me entender, elas estão aqui preparando o quitute, o café da manhã, por exemplo, e aí a mente delas é assim, o que vamos fazer para o almoço? Nessa altura já está separado algumas coisas para o almoço, e termina o almoço, já está pensando no jantar. Mas o que ela faz não é outra coisa senão expectativa. Não é essa esperança. Por quê? A esperança é algo vivo. Por isso o apóstolo Pedro, ele quando escreveu aquelas pessoas que estavam expatriadas, ele lhes disse assim, olha, no capítulo 1 da sua primeira epístola: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ora, as nossas esperanças não passam de expectativas. Se são expectativas, não tem vida, não tem garantia. É algo que nós pensamos fazer, planejamos, mas se não tem garantia, se é feita por nós, essas coisas não podem ser chamadas de esperança no sentido que a Bíblia dá. Bem-aventurado, ele diz aqui, ele é bem-aventurado porque a sua esperança está no Senhor, seu Deus. Ele planeja no Senhor.
Quando ele planeja no Senhor, ele, em outras palavras, está dizendo, eu estou fazendo isso e se o Senhor quiser, isso vai ser realizado. Mas então ele põe a confiança dele no Senhor. E quando diz aqui que ele põe a confiança dele no Senhor, a ideia é a seguinte, que a esperança dele é viva, porque é a esperança que o Senhor lhe deu. Daí, nós entendermos isso se olharmos para a maneira desses homens terem andado nos dias da sua relação com o Senhor debaixo do sol. Por favor, abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes, incluindo Jacó, morreram confiantes. Podemos dizer assim? Morreram na fé. Morreram confiantes. Ontem eu li num certo jornal aí que um grande jogador de basquete, salvo engano, é basquete ou vôlei, ele está com câncer e ele fez a declaração de que não vai mais se submeter ao tratamento porque ele já não tem mais medo da morte. Foi feito aí, ficou como um dos mais lidos das reportagens do dia. Bem, para uma pessoa, só pode dizer, eu não tenho medo mais de morrer, tudo bem, mas isso, quando a pessoa não é crente, ela não tem medo por alguma razão, por algum momento, porque ela não sabe o que ela enfrentará depois da morte. Elas morrem sem essa confiança. É diferente. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido, estou lendo Hebreus 11, tá? Versículo 13. Sem ter obtido as promessas. Vendo-as quem? As promessas. Porém, de longe, e saudando-as, ligados às promessas, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É essa confiança que nós estamos vendo. Ele espera confiantemente no Senhor, por isso é feliz. A sua esperança está no Senhor, seu Deus. Ele põe toda a sua confiança em Deus. E o texto continua dizendo assim, porque os que falam desse modo manifestam, está procurando uma pátria. Semana passada, nós passamos bom tempo hospedados em hotel. E a gente às vezes dizia assim, vamos para casa? E era para o hotel. Cara de pau, né? Vamos para casa. Aquele hotel, especialmente aquele quarto que eu e minha digna ficamos, era provisoriamente nossa casa. Mas nós sabíamos uma coisa, até as chaves nós devolvemos. Na saída, obrigado, foi bom estar por aqui e tchau. Não teve a mínima dificuldade de deixar aquele lugar. Meus irmãos, em certo sentido, é isso que o texto está dizendo aqui para nós. Nós estamos aqui passando algumas noites num hotel. Brevemente nós sabemos que voltaremos ou iremos para a nosso lugar permanente. Não é aqui. Eles estão dizendo. Por quê? Ele diz, veja bem, versículo 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, se lembrassem do hotel, com todo aquele conforto que deram naqueles momentos, teriam oportunidade de voltar. Opa, eu vou voltar e vou morar nesse hotel. Teriam oportunidade de voltar. Recursos não faltavam, não é o caso nosso, mas agora desejam, aspiram a uma pátria superior, isto é, estou lendo o texto, irmãos, celestial. Então, a esperança dele, essa é a viva esperança, está posta no Deus vivo e a esperança dele é a esperança viva recebida dele, de Deus. Por isso, essa é uma coisa que me chama muito a atenção e me põe no pó. Vejam o versículo 16, continuando. Por isso, Deus não se envergonha deles. Irmãos, vocês já viram
até mesmo pai e mãe, dizerem aos seus filhos o seguinte: meu filho, não faça isso. Você vai me deixar envergonhado ou envergonhada. Não façam isso. Não façam isso. Então, é algo complicado. Mas o que diz aqui é que Deus não se envergonha deles. E os pais dizem: olha, se eu pudesse, você não mais seria meu filho, nem minha filha. Tal é a vergonha. Mas Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Diz aqui: porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, vamos ver se somos felizes ou momentaneamente estamos sendo infelizes quanto à confiança no Senhor. Esperar confiantemente nele, no Senhor. Vamos ver um teste. Como é que nós vivemos neste mundo? Nós estamos certos de que nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. Estamos certos de que quaisquer infortúnios ou até mesmo benefícios não nos fará presos ou não nos faz presos a este mundo, porque estamos certos que tudo passa. Como diz aquela música, né? Tudo passará. Essa é uma aplicação importante para nós. Terceiro, ele é feliz por crer ser Deus o Criador e mantenedor da vida. Não é o que diz o versículo 6? Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eu pergunto agora, na verdade, eu abro, se os irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, antes de considerarmos esse ponto C. Ele é feliz por crer ser Deus, o Criador e mantenedor da vida. Sim, Senhor. O Senhor afirmou que estes homens morreram na esperança que o Senhor Deus deu a eles. Há esperança a homens a quem o Senhor não deu esperança? Como se houvesse outra esperança? Essa questão de esperança, o mundo todo fala que tem esperança. Mas qual é a esperança do mundo? É que o ano de 2023 seja bem melhor do que o de 2022. Isso é a esperança do mundo. Que nós, ao olharmos e compararmos com a viva esperança, nós temos que dizer que essa esperança não é viva, é morta. Mas por que é uma esperança morta? Porque não passa de expectativa. Se é expectativa, será que vai acontecer como eu quero? Será que vai ser assim? Então, isso não pode ser chamado de esperança. Esperança é quando há algo que garante o seu cumprimento, mas dos homens não há garantia. Por quê? Sai-lhes o Espírito e nesse mesmo dia tornam ao pó. Então, você não pode chamar de esperança. Eu chegar para o senhor e dizer: senhor Francisco, é senhor Francisco, é? Eu não devia ter dito o nome, né? Senhor Francisco, daqui a 5 dias o senhor vai receber um valor considerável que vai dar para sustentar todos nós que aqui estamos. Aí o senhor vai fazer uma fezinha na cena, olha, pecou porque foi fazer fezinha na cena. Isso não é esperança. Depois o senhor fica na expectativa da roleta, naqueles números que o senhor deu, aí não dá. Aí o senhor vai de novo, perde, vai de novo, perde, vai de novo. Isso não é esperança. A viva esperança, o que se promete é cumprido. Tudo bem? Não. Viva esperança só há uma. Esperança, você vai ver todo mundo falando de esperança, que eu estou chamando de expectativa. Entendeu? No estudo que o senhor está dando, o senhor está nos ensinando que a nossa confiança deve ser em Deus. Mas diante das expectativas, como o senhor até mesmo deu, você vai receber um valor X, você vai receber isso ou aquilo, como deve ser a postura do cristão? Podemos se alegrar diante disso e se empolgar ou não? Como deve ser a expectativa do crente? Bem, a expectativa do crente
nunca deve ser de se alegrar por algo que está no âmbito horizontal. Por quê? Pode ser ou pode não ser que aconteça, que se cumpra. Mas nós somos chamados a nos alegrarmos sempre. Em quem? No Senhor. Então, no Senhor, todas as promessas divinas têm um sim. Se é Ele que está dizendo, senhora Bárbara, a senhora vai adentrar os tabernáculos eternos, porque o sangue do meu filho garante isso. A senhora pode se alegrar e se alegre em todo o tempo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, nós nos alegramos no Senhor e na sua salvação, porque isso é garantia. Ele disse, vocês são co-herdeiros com Cristo. Logo, isso deve ser motivo de alegria. Fora disso, não, deixa acontecer. Se acontecer, vem ele e me traz um sapato bonito. Ele diz assim, eu vou lhe dar um sapato bonito. Será que ele vai acertar o meu gosto? Como é que eu vou me alegrar? Ele me trouxe, daqui a pouco traz um sapato que ele comprou lá na feira da Pané, da Panaí, e é um sapato apertado, não dá no meu pé, é um problemaço. Aí eu me alegrei antes. É uma falsa esperança. Não faça comigo, não. Traz um sapato disso. Ou então o almoço. Vocês já notaram que a gente... tem gente assim, não é posto o almoço sobre a mesa, e aí a gente agradece aquele almoço e depois reclama que está sem sal. E aí, que gratidão é essa? Agradeceu antecipadamente e naquele dia a mulher não foi muito feliz, colocou mais sal ou nada de sal. Então, se você agradeceu, miserável, continue agradecendo. Coma o pão que ela lhe deu. Não vou dizer outra coisa, tá? Por isso, talvez fosse melhor agradecer antes um pouquinho, Senhor, que essa comida seja boa e me faça bem. E quando terminar, ele disse, Senhor, muito obrigado. Ele sabe que você está agradecendo porque era boa. Você já notaram como a gente peca todo dia? Os homens que o digam. Respondi essa pergunta? Não, ele já fez a pergunta. Você entendeu? Não tem o que entender. Ele disse assim, o senhor acha que o ideal é viver na dependência das promessas, na esperança que o Senhor nos deu? Não é essa a pergunta? Faça a pergunta dele, você não perdeu o emprego. Faça a pergunta dele, que os outros não estão ouvindo. O senhor acha que o ideal é viver na dependência dessas promessas que o Senhor nos deu? Sim. Ai de nós se não vivemos assim. Olha só, se a nossa esperança... Vamos lá, do jeito que o texto diz. 1 Coríntios 15. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, versículo 19. Na íntegra, a leitura. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pronto, está respondido. Tem uma pergunta ali, outra pessoa. Pode alguém afirmar que não tem medo da morte sem servir ao Senhor? Olha, meu irmão querido, o senhor me deixou na mão naquele dia, viu? Estou falando para o senhor. Não precisa dizer nada não, só isso. É coisa agradável, irmãos. Ele aí já está chorando aí, mas vai ter a oportunidade, se o senhor quiser. Vamos estar nessa expectativa, mas vamos lá. A pergunta dele qual é que eu até esqueci? Pode alguém afirmar, não tenho medo da morte, sem servir ao Senhor? Pode alguém afirmar. Quem tem boca fala o que quer. Minha mãe dizia, meu filho, quem tem boca fala o que quer. Então a pessoa pode dizer, eu não tenho medo da morte. Agora, você vai ver se ele não tem medo da morte na hora que ele estiver morrendo. Aí é melhor. Aliás, vários filósofos viveram desdenhando da fé, mas os relatos da vida, da partida de alguns deles, é de romper o coração, porque eles morreram na miséria, com terríveis sentimentos terríveis de morte. Então, pode sim alguém dizer que não tem medo da morte, e você vai dizer que não tem. Pode ser que tenha alguém que diz que não tem medo da morte, então pode.
Até os crentes podem momentaneamente ter medo de morrer. Se eu perguntar aqui, vocês já tiveram medo de morrer? Você vai ver o tanto de gente que vai levantar a mão dizendo, eu já tive. Então é possível. Nosso Senhor Jesus teve medo de morrer? Por que vocês não falam nada? Realmente, né, toda vez que a gente toca no nome do Senhor, de fato temos que ter esse sentimento. Ele, Jesus, no dia da sua morte, no dia da sua vida, na verdade, tendo feito orações e súplicas, aquele que podia livrar da morte. Será que ele teve medo de morrer? Ele podia ter tido medo de morrer, mas recorreu àquele que o livrou desse temor. Porque o temor, o medo de morrer, é para aqueles que são pecadores. Então, os homens, eles nascem com o pavor da morte. É o que diz o escritor de Hebreus. Vocês já viram isso? Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim, visto, pois, que... Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, ele veio para morrer, ele enfrentou a morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é ele? A saber, o diabo. E o versículo 15 é importante para a pergunta que o irmão fez. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, naturalmente, a Bíblia está dizendo que todos têm pavor da morte. Você quer ver a maior prova de que todos têm pavor da morte? Ninguém quer morrer. Até esses que eu estou pronto para a morte. Eu não posso julgar o cidadão, mas tem ocasiões que a pessoa sabe, chegou a minha vez. Ela pode sim, naquele momento, dizer, não, mas eu não tenho medo de morrer. Também não sei se era crente, não sei. Respondi sua pergunta? Mas eu, com sua permissão, eu acrescentaria algo mais à declaração daquele que diz que não tem medo da morte. Além de poder estar mentindo, mas há um outro aspecto, está enganado. Vocês entenderam? A pessoa pode estar enganada, achando que é isso mesmo. E parece isso com quando eu estava no hospital para fazer a cirurgia, uma cirurgia, e aí eu estava tranquilo, aí a senhora perguntou e disse assim, e aí, o senhor está tranquilo? Eu disse, estou tranquilo. E eu achava que estava tranquilo. Quando foi medir minha pressão, eu estava lá em cima. Olha só, eu estava tranquilo e a pressão está acusando alta. Eu não tenho pressão alta. Mas, Alisson, eu estava tranquilo, Alisson. Tranquilo. Mas que é mais confiável? É a medição da minha pressão ou o que eu disse, eu estou tranquilo? O que vocês acham? E eu não sabia, estava enganado. Vocês entenderam? Vocês então, estão entendendo, irmãos? Agora, como ele disse agora, veja a diferença. Quando se confia no Senhor, sabe que Ele é fiel e Ele não vai deixar que nós pereçamos. Pelo contrário, Ele nos deu seu Filho, que inclusive vai nos salvar de quê? Da ira vindoura. Essa é a nossa esperança. Mas há um aspecto que eu quero dizer também, é o seguinte, pode ser que se nós não estivermos bem, estivermos com problema com o Senhor, nós poderemos dizer, ai de mim, estou perdido, mas Ele não muda. Se de fato começamos bem e Ele nos deu o seu Espírito, Ele vai consertar as coisas e nós vamos morrer em paz. E vamos morrer cantando assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Só canta quem está alegre, claro, né? Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Os homens cantam forte agora. Sou feliz
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bom, para ensaio foi excelente. Alguma pergunta a mais? Meus irmãos, esse ponto C nós apenas anunciamos, mas vamos continuar nele com a graça do Senhor e terminar no domingo que vem, se o Senhor quiser. Essa é a nossa expectativa, nossa esperança no sentido que Ele é que sabe, porque nós não sabemos. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Engraçado que tem gente que passa a mão na cabeça, aí eu digo, a Raquel vai fazer uma pergunta, não vai, etc, etc. Tudo bem, irmãos? Uma explicação. Então, ao recebermos um presente, não devemos se alegrar? Claro que devemos nos alegrar quando receber o presente, mas como é que nós devemos nos alegrar receber o presente? É por causa do presente em si? Não. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque outra vez mais renovaste o vosso cuidado para comigo, o qual já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Dona Dalva Salles, para terminar, porque eu comecei falando o nome dela, terminar, ela vem com um presente, diz assim, olha, pastor, é seu presente. Claro, eu no coração seu, muito obrigado. E aí, porque tem que dizer, senão ela vai ficar triste comigo. Eu disse a dona Dalva, o Senhor te deu essa possibilidade de me dar esse presente, como eu sou grato por isso, graças ao Senhor. Claro que tem que se alegrar, mas não por causa do presente em si, mas por causa do gesto, porque tudo vem do Senhor. Claro. É interessante, porque pode a gente facilmente colocar a nossa esperança, expectativa no homem. Meus irmãos, quão felizes são aqueles, olha o que eu vou dizer, ouçam bem o que eu vou dizer, seja qual for, seja que a nível estadual tem 2 candidatos que não tem jeito, só temos 2 candidatos para o governo. Quão felizes são aqueles, qualquer que seja o ganhador, disse assim, Senhor, mesmo que não seja um candidato seu, ele, a partir de janeiro de 2023, se o Senhor quiser, será meu governador ou meu presidente. Felizes. Sabe por quê? Porque crê nesse Deus, que toda autoridade é instituída por Deus. A gente pode até se degladiar, lutar para lá, para cá, botar bandeirinha para lá, botar sei lá o quê. Mas no final das contas, a gente diz, Senhor, a tua vontade prevaleceu, porque é tu quem levanta reis, estabelece reis, depõe reis, para que cumpra a tua vontade. E toda a glória é tão somente para ti. E diz no coração, tu és o meu Senhor. Faz como o Senhor Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Isso é que é viver com a consciência centrada no Senhor. Pronto. Tudo bem? Não adianta vocês... eu vou dizer para vocês votem quem vocês quiserem votar, mas só vão ser instituídos os que o Senhor quiser. Não tem quem desfaça disso. Pronto, só isso. Quem é o feliz, então? É o livre. É aquele que, mesmo que o seu candidato não seja aprovado, mas ele diz, mas o Senhor colocou o outro, e daí? Se ele quis fazer assim, certo? E não vamos churumingar se o nosso candidato não vencer. Nada de choro, hein, gente? Levantemos e dizemos, Senhor, a tua vontade prevaleceu. Eu imagino que tem gente querendo saber qual é o meu candidato. Nenhum! Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Irmãos, paremos com isso. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, tu és bom e fazes o bem. A tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelo dom de nosso Senhor Jesus e rogamos, ajuda-nos a fazermos a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça a partir de nós. Venha, portanto, o teu reino. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos que o Senhor aplique a palavra do Senhor no nosso coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.